Olá! Hoje nós vamos conversar um pouco sobre transtorno de personalidade narcisista, principalmente como é se relacionar com pessoas que apresentam esse transtorno, que apresentam ali algumas características desse transtorno e quais sinais você demonstra quando está se relacionando com pessoas que têm, esse transtorno, pessoas narcisistas. Então a gente precisa compreender. Personalidade. Personalidade são traços, são comportamentos que nos definem, que dizem quem nós somos. Transtorno de personalidade é quando esses traços, quando esses comportamentos são desajustados, são rígidos, né? É muito difícil, de modificar. Pessoas com transtornos de personalidade, elas sofrem, mas principalmente ela faz sofrer. Quem convive com ela geralmente sofre, tem muito sofrimento emocional. Algumas pessoas têm ali um traço, uma característica, isso é comum, é normal. Às vezes a gente se desespera, principalmente quando eu fiz faculdade de psicologia, nas aulas de psicopatologia e tudo mais, quando o professor estava lá explicando dos transtornos, eu ficava olhando assim, pensando, meu Deus, ele sabe o que eu fiz no verão passado, porque parece que todo transtorno eu tinha ali um ou outro traço, uma outra característica, e a gente acha que é aquilo, mas não. Para ser diagnosticado com um transtorno, você tem que apresentar ali várias características, tá? Mas algumas pessoas têm alguns traços que vão sim prejudicar o relacionamento, vão sim prejudicar a forma dela conviver, na sociedade. Então vamos lá. O transtorno de personalidade narcisista é mais comum em homens, tá? Porém, tem mulheres sim que apresentam esse transtorno. No decorrer desse vídeo eu vou falar mais sobre o gênero masculino, mas você aí usa o gênero que você quiser. A pessoa narcisista, a gente até fala, o que é um narcisista? É aquela pessoa que se acha. E sim, um narcisista, ele tem ali um padrão generalizado de grandiosidade. Eles se sentem os melhores, especiais, eles se sentem especiais e únicos. Tudo nele é melhor. Melhor roupa, melhor emprego, melhor carro, melhor história de vida, melhor relacionamento, são mais inteligentes, são mais bonitos, os mais espertos, então assim, tudo nele é melhor. Eles têm uma grande necessidade de admiração, de aprovação, de bajulação. Eles não têm empatia, tem pouquíssima empatia. É difícil ele entender o sentimento do outro, se colocar no lugar do outro, porque tudo é sobre ele. Então ele muito tem dificuldade de perceber o outro, quem dirá se colocar no lugar do outro. São pessoas críticas, muito críticas, e são super sensíveis a críticas, a rejeição. Eles não gostam de ser rejeitados. Quando você está num relacionamento com uma pessoa assim e você termina por todas as coisas horríveis que ele fez, e talvez nesse momento que ele vai demonstrar ali um sentimento, ele vai chorar, ele vai implorar, ele vai falar que vai mudar, e daí você volta porque você acredita na mudança. Mas passa um tempo, ele vai lá e termina com você, porque ele queria apenas terminar um relacionamento, porque é ele que termina. Ele não aceita essa rejeição, eles são muito sensíveis à rejeição, então é ele que tem que terminar. Eles são ciumentos, eles têm muito ciúme, e não só ciúme assim de, por exemplo, quando acontece alguma coisa, ciúme de outra pessoa que está tentando se relacionar com você amorosamente. Ele tem ciúmes, por exemplo, mas você prefere então sair com a sua amiga do que comigo? Porque eles são especiais, então sempre vai ter que ser ele em primeiro lugar. Eles têm essa necessidade, igual eu disse, de bajulação, de ser colocado num pedestal. Então ele vai ter ciúme da amiga, ele vai ter ciúme do familiar, quando ele vê que você está dando mais atenção para outra pessoa e não para ele. São pessoas manipuladoras, manipulam mesmo, porque
Eles querem que vocês acreditam que você que é errada, porque eles nunca erram, eles não erram, eles são perfeitos. Então você é errada, você é culpada do que aconteceu. Então eles sempre estão manipulando a situação. Geralmente eles são a vítima. Né? Se você se você se relaciona com uma pessoa narcisista e começar a perguntar para ele dos relacionamentos anteriores, ele vai ser a vítima. A ex, que era uma louca, a ex era uma bruxa, ela era uma grudenta, que ficava só no pé dele, por isso que ele teve que terminar. Então, sempre vai ser a culpa do outro. Eles têm muita dificuldade de elogiar, eles não elogiam, eles querem ser elogiados. Geralmente, o elogio dele vem disfarçado ali com uma crítica. Então, eles vão chegar e falar, nossa, você é muito bonita. Mas se você emagrecesse um pouquinho, nossa, ficaria perfeita. Então, você fica feliz, mas né, mesmo você não sabe o que você sente. Eles veem assim, nossa, você é super inteligente, você é muito inteligente. Se você se esforçasse mais, quem sabe você, né, conseguiria passar naquele concurso, passar naquele vestibular. Você é inteligente, só precisa estudar mais, se esforça mais. Então sempre vem um elogio, mas vem a crítica. Porque o outro não pode ser melhor, é ele que é o melhor de tudo. Quando você chega para ele contando de uma conquista sua, por exemplo, ele não vai ligar. Ele, tipo, não tô nem aí pra sua conquista. Não vai deixar, tipo assim, vamos mudar de assunto, vamos falar de outra coisa. E você tá ali tudo, legal, olha o que aconteceu, não sei o que. Ele, tá? Ou ele vai até fingir o interesse. Ele vai falar, nossa, que legal, me fale. E você toda eufórica contando. Daí, de repente, ele sequestra ali aquele seu discurso e fala, nossa, mas então, teve uma situação parecida e eu fiz isso, e daí ele já conta a conquista dele, que é bem melhor que a sua, que ele conseguiu conquistar muito mais coisas que você, e você fica se sentindo assim, meu Deus, eu tô aqui feliz e nem é pra tudo isso. Então, você chega eufórico, você sai triste, porque ele é melhor, tudo nele é melhor. Eles são muito passivo-agressivo. Eles vai lá, briga e tudo mais, e quando você vai confrontar, que é uma coisa que eles não gostam de confronto, você vai confrontar, aquele dia você fez isso. Eu? Não. Eu fiz isso? Não. Jamais faria isso. Então, assim, você fica se sentindo meio, meu Deus, meio louca, você não consegue compreender, mas aconteceu, eu tenho certeza. E eles negam. E eles têm uma facilidade em manipular e mentir, como eu já disse, e você fica perdida ali naquela situação sem saber se você está imaginando coisa, o que está acontecendo. Eles não validam o seu sentimento, eles não têm saco para ouvir. Você está ali falando, chorando, falando de algo ali que te causou mal, falando de algum, por exemplo, lá do emprego, que você não está bem, e eles, tá, vamos mudar de assunto, depois a gente fala sobre isso. Deixa eu te contar um negócio, daí já traz para algo dele. São muito propensos a tratamento de silêncio. Quando eles são contrariados, confrontados, uma das formas dele reagir é através do silêncio, porque ele não quer falar. Então ele fica em silêncio, você lá falando, querendo falar, conversar, discutir, ele em silêncio. Daí ele some, daí ele não responde a mensagem, e ele pode até falar, quando eu quiser, eu vou conversar com você, agora eu não quero conversar com você. Pronto. Ou eles também podem ser agressivos, tanto fisicamente ou verbalmente, mas essa questão do tratamento de silêncio é porque daí é para mostrar que eles são superior, porque eles acreditam que eles são superior, então eu não vou nem discutir, eu não me rebaixo a você aqui. Então tem ali um comportamento que você fica ali, você é vista como a louca da situação, como você tá gritando sozinha, você tá falando sozinha aí. Então é muito difícil se relacionar. Daí você se pergunta, meu Deus, mas no início ele era tão encantador, porque eles são, né, é muito difícil conviver, mas é muito fácil você iniciar um relacionamento com uma pessoa narcisista, porque no início eles são encantadores. Eles
te bajulam, eles te encantam com a personalidade, né? Que você olha e fala, nossa, olha essa autoestima lá em cima. Mas depois você percebe que não era nada de autoestima, não. Tem nada a ver com autoestima, é ego inflado, porque a autoestima é uma coisa, ego inflado é outra, né? Autoestima é quando você ama, apesar dos seus defeitos, apesar de seus erros, você se aceita, você se ama. E ego inflado é, no caso deles, eu não tenho defeito e eu não erro, ponto final. Então é muito fácil se relacionar com eles, mas depois que eles passaram essa fase do encantamento, eles têm a fase da crítica, da humilhação, porque eles têm baixa autoestima. E para se sentir superiores, eles têm que subir nesse pedestal e humilhar, né? Criticar, porque você é feia, você é ruim, você é burra. Eles têm essa baixa autoestima, essa dificuldade de lidar com críticas, uma insegurança muito grande, por isso que eles têm muito ciúme, eles têm inveja, porém eles têm uma convicção de que é os outros que têm inveja deles. Eles não têm, eles invejam de ninguém. Eles geralmente são arrogantes e eles não ficam constrangidos em ter ali um comportamento abusivo, em te tratar mal na frente das pessoas. Não, eles não se sentem mal com isso. E assim, o relacionamento dura enquanto você coloca ele no pedestal, enquanto você bajula ele, enquanto você idolatra. A partir do momento que você não faz mais isso, ele não quer mais, ele descarta. E assim, de uma hora para outra, hoje tá com você, amanhã já tá com outra. Porque eles têm a necessidade que a pessoa fica ali bajulando ele. E às vezes você se pergunta, meu Deus, será que eu estou num relacionamento assim? Porque às vezes a gente não se percebe, né? A gente, igual eu falei no início, eles são tão encantadores que você... E eles têm toda ali uma manipulação que você acha que você tá imaginando coisa, que você é louca... E você não consegue perceber que está em um relacionamento com uma pessoa com traços, características ou com transtorno de personalidade narcisista. Então, sinais que você demonstra que você não está num relacionamento ali saudável. Você se sente culpada por tudo, né? Sempre é sua culpa, você que é errada, você que não luta pela relação, você que faz as coisas tudo errado. Você sempre está pedindo desculpa. Às vezes ali está rolando ali uma discussão que você iniciou a discussão por algo que ele fez de errado e no meio da conversa, de repente, você está pedindo desculpa. Mas a culpa não é minha, mas você rola ali uma manipulação que você é a culpada e você sempre está pedindo desculpa porque você é errada, você não faz nada direito. Você começa a mudar o seu jeito de ser, os seus hábitos, seu comportamento, a roupa que você vestia. É ele que opina porque ele sabe o que é melhor para você, ele sabe o que é melhor para todo mundo. Então você muda seus hábitos, sua maneira de falar, seu tom de voz, seu jeito de se vestir, de sair, do seu emprego, tudo você muda, você se adequa à personalidade dele. Você começa a ter muito medo, pisar em ovos, né? Medo de contar da sua vida, medo de acontecer alguma coisa e ele, né, explodir, ou ele ter ali um tratamento de silêncio, ficar sem falar com você. Você começa a adquirir hábitos autodestrutivos, beber, fumar, usar drogas, medicamentos ali sem receita médica, toma ali medicação de forma indevida. Você sempre justifica o comportamento dele, isso aí é um outro sinal. Você sempre tá falando assim, não, porque as pessoas que estão ao seu lado percebem, né? Então daí você fala, não, é que ele tá mal, tá passando uns problemas no emprego, não, ele brigou com a família, não, é que ele não tá num bom dia. Então você sempre tá justificando o comportamento dele. Você tem aquela montanha-russa emocional, né? Começa a se sentir louca, perdida. O seu humor é regulado pela relação. Se a relação tá bem, você tá bem. Se a relação dá ali uma briga, você fica, né, totalmente mal. Então esses são alguns sinais que demonstram que a gente está num relacionamento que
que a pessoa, ela tem ali um comportamento narcisista, que ela te humilha, que ela te critica, que ela não valida seus sentimentos, que ela te trata como uma coisa, que a sua opinião não é importante, porque nada em você é importante, porque o relacionamento é sobre ele. Ele é que manda no relacionamento. Ele decide se vai ficar, se não vai, se vai sair ou se não vai. Ele escolhe o local que vai jantar, porque ele sabe do que ele qual o melhor local. Ele decide qual local vai viajar, se vai viajar ou não vai. Se terminar ou se não vai terminar, é ele que decide. E como que sai de um relacionamento assim? É muito difícil, porque você confrontar um narcisista, uma pessoa narcisista, dificilmente você ganha, porque eles têm todos esses comportamentos, ele tem ali a falta de empatia, e a pessoa que tem empatia, ela não consegue não pensar no outro, então é muito difícil. E pessoas com transtorno de personalidade narcisista, eles, na verdade, é comum em todos os transtornos de personalidades. O problema nunca é ele, o problema é o mundo que é errado. Então, dificilmente eles vão procurar terapia. E principalmente no transtorno ali de personalidade narcisista e o antissocial, que é o psicopata, eles não procuram mesmo, porque eles não sofrem, eles não estão sofrendo. Quem está sofrendo é você. Então, ele não vai procurar. Talvez ele procure ali porque para algum ganho pessoal, um ganho dele, mas não porque eles acham que não está bem, que ele está sofrendo, que ele precisa mudar. Eles não precisam mudar, quem tem que mudar é você. Então observe esses sinais, começa a perceber e como que seu parceiro, né, se comporta, ou sua parceira, e como que você se comporta no relacionamento, que às vezes a gente, né, faz ali coloca ali uma cortina pra gente não enxergar os defeitos do outro. Então, às vezes, é mais fácil a gente se enxergar. Então, como que eu estou me comportando? Eu estou sempre com medo? Eu estou tendo comportamentos autodestrutivos? Eu sempre sou a culpada? Sempre estou chorando? Meu humor é uma montanha russa? Eu vivo pisando em ovos? Eu sempre estou me desculpando, eu estou achando que eu estou ficando louca. Começa a observar melhor, tá? Então eu vou trazer, se vocês gostarem, eu vou trazer mais sobre essa questão do narcisismo. Nós temos a mãe narcisista também, que é uma figura que causa muito sofrimento, porque assim, a mãe é a nossa figura de apego, é a nossa figura, é a nossa referência, né? Então, quando a mãe tem algum transtorno, principalmente ali o narcisista, que são pessoas igual, todas essas características que eu falei, os filhos sofrem muito. Então, se vocês gostaram, curtem, deixem seus comentários, se inscreva no canal, dê sugestões para próximos vídeos, tá? Porque sugestões são sempre bem-vindas e a gente está aqui para dividir pensamentos, dividir informações e aprender em conjunto. Então, até um próximo vídeo e até mais!